Olá, alunos! Como vocês estão? Tudo bem? Mais uma aula falando sobre artigo de opinião. Nós agora vamos entender como produzir um artigo de opinião. Vamos comigo? Então, lembrando que as características principais do artigo de opinião é que ele é essencialmente um texto que se baseia na crítica, no embasamento de dados, para sempre colocar em vigência um assunto que está polêmico, um assunto provocativo. E nesse momento eu quero que vocês entendam que ele é muito utilizado em alguns vestibulares e muitas universidades no Brasil, por abordar temas variados de relevância social. Então, quais são essas características primordiais que é bom você lembrar comigo agora? O título é sempre criativo e chama a atenção do leitor. A linguagem ela é formal, seguindo o padrão da norma culta. O uso da terceira pessoa, se você quiser garantir uma objetividade, e se você quiser garantir uma subjetividade, você usa o verbo, as pessoas do verbo na primeira pessoa, tá? Os verbos são conjugados sempre no presente, para que haja uma noção de uma ideia atual do fato. A relação sempre entre causa e efeito, para que se embase um bom artigo. A ausência de marcas de oralidade, ou seja, gírias, expressões do cotidiano que estão muito no nosso dinamismo da nossa língua. Nesse momento, como estamos seguindo a norma padrão, não cabe no artigo de opinião. A linguagem ela tem que ser sempre baseada na persuasão, ou seja, no convencimento do leitor. O contra-argumento sempre reforça um argumento anteriormente citado. A ligação entre os fatos do passado e os fatos do presente para que haja uma linha contínua de raciocínio. E o contato com o leitor, que é essencial, ou seja, mantendo uma linha um pouco intimista entre o leitor, o emissor da mensagem e quem a recebe, tá? Então, a estrutura. O artigo de opinião se estrutura em 3 partes, como a gente já falou na aula anterior. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Cada uma dessas partes são muito importantes. E aqui eu vou desmembrar um texto cujo título é Combate à Cyberpedofilia, de Jean Ubiratã, que foi publicado na Folha, tá? Se eu não me engano, da região sul do Brasil. O título, ele tem sempre que sugerir algo assim chamativo, tá? Ele deve ser criativo, deve incentivar a leitura ao leitor. A assinatura ela é essencial, ou seja, o autor tem que se identificar, tá? Pode ser colocado no início, após o título, ou ao final, como uma assinatura, tá? Vejamos aqui o exemplo do texto que eu citei, o título ainda há pouco. Então, o que seria a introdução desse texto? Foi em Londrina que foi publicado, Folha de Londrina. O crescente aumento da mídia sobre o combate à pedofilia via internet e a recente apresentação do deputado federal Luiz Eduardo Greenhalgh, a embaixada americana de um documento que indica o Brasil no topo da lista de cyberpedófilos, fazem refletirmos sobre o assunto. Os dados apresentados nesse estudo são assustadores. Mais de 1.000 sites mensais são relacionados a esse tipo de crime e 76% dos pedófilos do mundo estão no país. Isso demonstra cada vez mais que há uma necessidade iminente em divulgar meios de alertar os responsáveis sobre como impedir que algo do gênero possa acontecer simplesmente por omissão. Então veja, nessa introdução ele dá um contexto geral, ele apresenta o tema que será discutido, ele opta por trabalhar um contexto histórico, ele cita uma música, ou um ditado popular pode ser também, ou até mesmo uma notícia de jornal recente. Tudo isso o articulista pode optar em colocar na sua introdução, certo? No desenvolvimento,
Aqui eu vou apresentar para vocês, de acordo com o texto que eu desmembrei, 3 argumentos, tá? Aí vem, uma das maiores vantagens dos atuais crimes virtuais é o anonimato. É um argumento. Aí ele vem explicando logo abaixo. O outro argumento. Outro fator importante é quanto à disposição física do computador, pois uma localização mais pública na casa ajuda em muito o controle, ou seja, ele está dando aqui uma argumentação a favor do combate da pedofilia, e ele vem logo depois explicando. O outro argumento, os pais também necessitam estar informados sobre as novas ferramentas de tecnologia que possibilitam auxiliar no controle de acesso à rede. Então, ele coloca o argumento e o desenvolve depois. Então, no desenvolvimento, deve-se contextualizar o tema, o ponto de vista, que é chamado de tese. É necessário apresentar esses argumentos de modo que eles sejam sustentados, posicionados pelo escritor, pelo emissor do artigo, o articulista, quem o escreve, tá? O ideal é apresentar de 2 a 3 argumentos para que fique um artigo bem feito, bem assim colocado, suas críticas, bem embasado, ok? Depois, na conclusão, o que eu devo colocar na conclusão? Ao finalizar, é necessário que se retome a tese inicial, o posicionamento inicial assumido. Na sequência, se o autor assim desejar, apresentar uma proposta de solução. Se desejar, não é algo obrigatório. Veja aqui como o autor desse combate à pedofilia, a cyberpedofilia, colocou. Esses cuidados, com certeza, aumentam a percepção de segurança em relação aos filhos. Infelizmente, a realidade é forte e se não houver cuidado com os filhos, enquanto navegam na internet, alguém acabará os vigiando via esse meio. A dúvida é saber se as intenções dessa pessoa desconhecida são tão boas quanto as dos pais. Então, ele coloca aqui um questionamento para a pessoa pensar, o leitor pensar que muitas vezes o culpado são os pais, e é uma grande verdade. Então, a opinião dele também está colocada na conclusão. Deu para entender? Outra aqui, um outro texto desse caso de uma aluna como vocês, tá? Que foi feito em 2016 numa escola chamada João Moreira Barroso, de São Paulo, não me falha a memória. Fala da violência contra a mulher e tal, que depois vocês leiam com mais calma, fotografem o texto, leiam devagarinho, e agora a gente vai fazer a retomada através de questões. Acompanhe comigo. Qual é o tema do artigo, desse artigo de opinião? O tema não é o título, ok? O tema não é o título. O título é como se fosse uma moldura que chama a atenção daquele texto. O tema é o que se diz, o assunto. Então, vamos aqui. O tema é a violência contra a mulher. Então, alunos, mais uma vez, tema é diferente de título. Título é igual ao assunto. Que fique bem claro e não mais confundam. Localize no primeiro parágrafo a tese defendida pela autora. Não entendi, professor, o que significa entender a tese? Ou seja, entender o argumento que ela defende, a ideia que ela defende. Então, eu localizo aqui para vocês, ó. As leis deveriam ser mais rígidas para com os que cometem os tipos de violência. É uma tese que ela defende. É uma opinião crítica que ela coloca aqui no texto, tá? Que fatos desencadearam a discussão sobre a violência contra as mulheres para que ela desenvolvesse um artigo de opinião? Ela colocou aqui alguns, ó. O alto índice de violência cometida contra as mulheres brasileiras é um fato. Outro, a cada 12 segundos uma mulher é violentada, dados altíssimos comparados a outros países, é outro fato. 61% das mulheres assassinadas são negras e 36% dos casos acontecem no final de semana por seus parceiros. Então vejam, 3 fatos contundentes, ou seja, fortes, para que ela possa embasar o artigo de opinião que ela escreveu. Depois, localize no texto agora uma opinião, ou seja, a opinião vem depois do fato. Não confundam.
O que falta ainda para as mulheres terem o seu valor é coragem de denunciar os abusos sofridos, ou seja, uma opinião dela, partindo de um princípio de fatos que ela buscou e colocou no seu texto. Agora, um fato: a cada 12 segundos uma mulher é violentada. Assim temos outros também. Coloquei aqui só para vocês verem que é possível nós identificarmos isso antes num texto. Um artigo de opinião é um gênero textual no qual o autor ele apresenta seu ponto de vista sobre algum tema, já vimos, geralmente tentando convencer o interlocutor sobre aquela temática por meio de bons argumentos, certo? Onde pode ser encontrado? Em revistas, jornais, em sites, blogs na internet, etc. Que são locais onde as opiniões dos autores sobre temas atuais são sempre divulgados. Ok? Só para matizar na mente de vocês essas informações. Vamos aos exercícios e agora bem tranquilo para a gente retomar o que nós vimos. Em linhas gerais, qual é o principal objetivo do artigo de opinião? Vão pensando que já te responde. Marque V para as afirmações verdadeiras ou F para as falsas. Os temas encontrados nos artigos de opiniões costumam ser polêmicos e de relevância social? O artigo de opinião deve ser assinado por seu autor assumindo toda a responsabilidade do que escreveu? Sim, nós vimos isso. É um gênero textual que pertence à esfera artístico-literária? Não. O escritor não precisa se preocupar com a verdade de seu artigo de opinião? Jamais. Então aqui é a resposta deles. Em linhas gerais, qual é o principal objetivo do artigo de opinião? Expor uma opinião através de argumentos embasados, exemplificados através de dados estatísticos, depoimentos ou até mesmo comprovados através de entrevistas, etc., sobre uma temática atual ou polêmica que está em vigência na sociedade e discutida por ela, tá? Depois, os temas encontrados são de relevância social? Sim. O artigo deve ser assinado? Sim. Pertence à esfera literária? Não. E o escritor precisa se preocupar com a verdade? Sim, ao contrário do que disse ali. Portanto, vocês devem acessar a plataforma, sempre buscar rever as aulas, fazer os exercícios complementares e ver quantas vezes for necessário para que fique bem memorizado todos os conteúdos. Tudo bem? Até a próxima e escreva um artigo de opinião que faz muito bem pensar e criticar. Um abraço.